assistindo em online. Que o Deus de infinita bondade esteja abençoando todos vocês. Estão chegando também agora, boa noite. Alguns avisos aqui para vocês na nossa casa. Gostaria de pedir para colocar o celular no silencioso, para poder a gente ter um bom entendimento, né? E o silêncio é uma prece. Temos, hoje não vai ter, mas temos na recepção, mas estamos vendo de livros. Aqui não temos o lanche, mas temos de livro. Na recepção, que é se precisar de alguma ajuda ou algum tipo de manutenção aqui da casa. Ou seja, ali temos a biblioteca, quem quiser comprar algum livro, está ali para poder estar nos ajudando aqui para manter essa casinha de amor. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações na nossa recepção. No segundo semestre, as palestras públicas dos sábados acontecem às 18h30, são as mudanças que estão acontecendo, a gente está informando para vocês. Também estamos com inscrições abertas para os estudos presenciais, ainda está tendo a questão dos estudos, então quem quiser pode estar vindo a partir das 4 horas da tarde aos sábados. O ESD 1, quem quiser participar, e também tem outros tipos de estudo. Mais informações na recepção e pelas redes sociais. Pessoas que estão em tratamento de passe, lembrar de passar na recepção para confirmar a continuidade do tratamento. O atendimento fraterno acontece todos os sábados a partir das 18h30, com agendamento na recepção. A palestra pública de hoje, no caso da Evangelho Terapia, vamos estar com o nosso irmão Max. E eu vou estar iniciando com a leitura do Minuto de Sabedoria. Capítulo 105. Todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus, que jamais abandona seus filhos. A criança é uma esperança de hoje, na realização de amanhã. É a certeza de que a terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes que lhe vêm trazer a contribuição do seu trabalho e de sua capacitação para o progresso do mundo. Então é com essa leitura que eu convido a todos a elevar o pensamento, a fechar os olhos, assim, desejar, para poder fazer a nossa prece e para dar início aos nossos trabalhos. Senhor nosso Deus, de infinita bondade, espiritualidade amiga, Jesus, grande irmão, mestre, gratidão por esse momento, gratidão por tudo que nos dás, que possamos estar sempre atentos às palavras que serão ditas hoje do Evangelho, que possa adentrar os nossos espíritos, ao nosso íntimo, ao nosso entendimento, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que o amor, que a benevolência, que as energias benéficas do alto possam estar nos envolvendo, nos enchendo de paz e tranquilidade. Obrigado, irmã Gira querida, por nos conduzir e todos os trabalhadores aqui dessa casa, nos abençoando, nos iluminando, dai-nos uma ótima noite, uma ótima Evangelho, nos ilumine e nos abençoe, hoje, agora e sempre, e assim seja, graças a Deus. Agora vamos ficar com o nosso irmão Márcio, que vai fazer a palestra de hoje. Então, muito boa noite a todos, né? Sempre é uma emoção estar aqui, né, nesse púlpito, para a gente falar sobre as palavras do Cristo, né, para nós, né? De certa forma,
é uma responsabilidade que a gente tem, todos nós aqui, desse compartilhamento das benesses que o Cristo tem para nos trazer hoje. E o tema de hoje é um tema assim fantástico que eu fiquei inicialmente como falar, né? O nosso tema é o sol da alma. O que seria então esse sol da alma? Então, para a gente poder adentrar, né, a este tema, né, tão incrível, sol e alma, o que seria então? Né? A gente tem que ter pelo menos uma base do que seria o sol e do que seria a alma. O sol dispensa comentários, né? O sol, já sabemos que é essa fonte inesgotável de energia, né? A nos iluminar, a nos dar ânimo, né? A nos levar para frente todos os dias, né? Deixando de lado as nossas mazelas. A gente até observa que quando amanhece o dia, quando tem a luz do sol, a gente tem aquele ânimo maior, né? Quando é nublado, quando é aquele dia mais escuro, a gente fica meio tristonho, né? Meio com a moleza. Então a gente percebe a energia que o sol tem sobre nós, né? E não é só apenas a percepção, realmente o sol é uma fonte de energia para o nosso próprio espírito, né? Quando a gente vai estudar mais profundamente essa influência do sol sobre nós, a gente tem esse entendimento. E a alma, o que seria a alma? A alma é o nosso espírito encarnado. É o espírito, só que está com o nosso corpo de carne, o nosso corpo físico, né? Não deixa de ser o espírito. É apenas para a gente diferenciar o que seria o espírito desencarnado do espírito encarnado. Então vem a questão, né? O sol da alma. O que seria então esse sol da alma? Então, para a gente poder ter esse entendimento, vamos começar lá da nossa criação, né? Quando Deus nos criou, né? Nós entendemos no Espiritismo que Deus nos criou simples e ignorantes. Como assim ignorante? Né? Simples e ignorante, ou seja, um ser para crescer, para evoluir. Ignorante no sentido de não termos conhecimento sobre nada. E fica a nosso encargo a questão de adquirir esses conhecimentos para a gente ir se aperfeiçoando. Então, a partir do aperfeiçoamento intelectual, da aquisição de conhecimentos, através das nossas práticas, através dos nossos estudos, a gente vai tendo um aperfeiçoamento moral. Por que a gente fala isso? Porque nós somos, na verdade, a centelha divina. Se nós somos centelha divina, né, porque nós somos criados por Deus, então nós já temos essa luz dentro de nós. No entanto, essa nossa ignorância, essa nossa simplicidade encobre toda essa luz, e a partir do momento que eu vou me aperfeiçoando, que eu vou colocando em prática as aquisições morais a partir do meu conhecimento, aí sim eu vou me iluminando, deixando essa luz irradiar para os irmãos aos quais estão à nossa volta. E quanto mais eu me ilumino, mais eu vou clareando ao meu redor. E quem está ao meu redor, ele vai sendo também beneficiado. Porque a gente vai entender que a gente não evolui sozinho, né? A gente tem um entendimento que não tem como a gente evoluir isoladamente. Ah, mas eu vou me isolar. Por quê? Porque eu ficando isolado, eu vou ser um ermitão, vou morar lá na floresta, na montanha, e lá não vou fazer mal para ninguém, não vou desejar mal para ninguém, eu vou viver minha vidinha, caçando, colhendo, vai ser maravilhoso, né? Vou ser uma pessoa do bem. Só que quando a gente deixa de fazer o bem, a gente já está praticando o mal, a gente está deixando de fazer o bem. E outra coisa, a gente está cultivando o egoísmo. Eu estou pensando só em mim. Eu vou me melhorar. O outro está lá, não estou mexendo com ele mais. Eu estou me melhorando. Ou seja, você está inflando o seu egoísmo, né? Então a gente sabe também que
O egoísmo, juntamente com o orgulho, são os dois males da humanidade, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se eu estou cultivando esse egoísmo, eu estou me distanciando dessa iluminação, desse sol dentro de mim, né? Eu estou apagando esse sol na minha alma. Então, a gente, continuando na questão da ignorância, do simples e ignorante, né? Em nossa origem, quando Deus nos cria, nós só temos instintos, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Em nossa origem só temos instintos. À medida que vamos evoluindo, a gente vai ficando mais avançados e corrompidos, devido às nossas sensações, né? Por conta das nossas sensações. As sensações são as nossas paixões. E o que seriam essas paixões? A gente já acabou de falar aqui: orgulho, egoísmo, inveja, rancor, né? Maledicência, né? Essas sensações a gente vai adquirindo elas depois dos instintos, e isso vai atrapalhando a nossa evolução. A gente tem que sair dessas sensações, que elas vão acariciar o nosso ser físico. Essas paixões, elas ficam satisfazendo o nosso corpo físico, mas na verdade ela está adoecendo o nosso espírito. E a gente tem que evoluir dessas sensações para os sentimentos. Então, na nossa evolução, a gente começa com instintos. No começo temos instintos, depois sensações, e se aperfeiçoando, chegaremos a ter sentimentos. E o maior deles é o amor. O maior de todos os sentimentos, né? O mais sublime é o amor, e todos os outros sentimentos giram em torno do amor. Então, quando instruídos e depurados, temos esses sentimentos, e o sentimento por excelência é o amor, e este é o nosso objetivo, é o nosso fim. Em todo o nosso processo evolutivo de seres simples e ignorantes, para chegarmos à perfeição, é chegarmos a esse amor sublime. Mas só quando eu for perfeito que eu vou ter esse amor. Não. A gente já tem que começar a trabalhar daqui, de agora. A espiritualidade nos diz que o nosso avanço, lá no Livro dos Espíritos, diz que o nosso avanço, o nosso progresso depende da nossa vontade. Se eu quiser ficar estacionado no tempo, eu fico sem fazer nada, né? Eu fico praticando a maldade, fazendo coisas erradas, me desviando do caminho reto de Deus, eu vou ficar atrasado. Agora, se eu quiser acelerar o meu progresso moral, aí sim eu começo a praticar essas ações, esses sentimentos, aí sim. Claro, a gente sabe que a gente não dá saltos evolutivos na natureza, mas a gente consegue acelerar o nosso progresso moral. Só depende de nós. Olha que coisa maravilhosa. Só depende de nós. Não depende dos nossos familiares, não depende dos nossos cônjuges, não depende dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, não depende das pessoas que eu encontro na rua, não depende de ninguém, só depende de mim. Se eu quiser praticar todos esses sentimentos de bondade, de misericórdia, de compaixão, de benevolência, né, de compreensão da fraqueza dos outros, só vai depender de mim, né? O outro, a imperfeição do outro, assim como eu tenho, não vai me impedir em nada. A partir do momento que eu compreendo que ele pode errar, assim como eu também erro, está resolvido o problema. Você não recebe a energia negativa que a outra pessoa está apresentando. Pelo contrário, você faz auxiliar aquele irmão que está precisando de ajuda. Você consegue identificar um irmão necessitado. E a gente sabe que a gente necessita não só de coisas materiais, a gente necessita muito de atenção, muito de um ouvido para escutar a gente, muito de um perdão, de uma compreensão do nosso momento de fraqueza. Então, a partir
partir do momento que eu deixo de identificar aquele irmão como um agressor meu, mas sim como um irmão necessitado, doente, precisando de equilíbrio espiritual, aí a coisa muda completamente o cenário. A própria psicosfera em torno de você muda, porque em vez de você se envolver com aquela energia negativa, você vai se sentir abraçado pela espiritualidade superior, pelo amor divino. Seus protetores vão estar com você lhe auxiliando. E foi o que o Cristo nos disse: buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. A gente é que não quer acreditar na palavra do Cristo. A partir do momento que eu coloco em prática o que o Cristo nos orientou, amar o próximo como a mim mesmo, tudo começa a mudar à minha volta. Experimentemos fazer isso, comecemos a fazer isso devagarinho. Todos os dias treinando é um treino. Não tem como eu dormir hoje, amanhã já amanhecer outra pessoa. Não é assim. É treino que a gente vai fazendo todo dia. O que aparecer pra gente, a gente vai testando. Dessa vez eu não consegui, mas na próxima vou tentar fazer. Não consegui agora, mas já melhorei. Já identifiquei que eu poderia ter feito melhor. Na próxima vai dar certo. Aí na próxima a gente já consegue dar um passinho mais, a gente já fica calado. Né? Da outra vez você já consegue fazer uma oração. Então é assim. Esse aperfeiçoamento para a gente chegar no nosso objetivo, que é o amor, o sentimento maior, o sentimento por excelência. Porque o amor resume a doutrina inteira de Jesus. Jesus não veio falar de templos, não veio falar de rituais, não veio falar de vestimentas, não veio falar que a gente tinha que cumprir certas coisas no dia da semana, não veio nos obrigar a nada. Ele veio simplesmente falar do amor. E resumiu tudo, como ele mesmo falou. Aqui tendes o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses mandamentos. A gente pode pensar assim: meu Deus, a gente já ouviu tanto essa frase, a gente fica só ouvindo, de novo, mais uma vez ouvindo. E cadê? Ninguém vai colocar em prática. Às vezes a gente pode até ficar dizendo: meu Deus, de novo essa frase, mas é porque você não está colocando em prática. Nós não estamos colocando em prática. E se a gente se achar entediado de novo por mais essa palavra uma vez, é porque realmente tem uma coisa doendo dentro de mim, é porque eu não estou praticando. Então a gente tem que colocar em prática essa orientação que o Cristo nos deu. Ele só disse isso: amar o próximo como a si mesmo. Ele disse mais nada, não exigiu mais nada da gente. Aí perguntaram para ele, e como é que a gente faz para amar esse próximo? Deu um exemplo, como se fosse no sol entrando, coloque isso em uma frase. Aí ele vai e diz: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Mateus 7:12. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. A gente jamais quer que alguém deseje o mal para a gente. Quer? A gente quer que alguém faça alguma coisa errada para a gente? Não queremos. Por exemplo, eu sempre gosto de falar essa frase, porque vez por outra pode acontecer com a gente. Já a gente recebeu uma má resposta. Você recebeu uma má resposta. Aí você, no ímpeto, você quer devolver. Às vezes você quer assim: eu vou responder na mesma altura, ou então até mais alto. Aí a gente está o quê? Quando a gente vê o que o Cristo diz, fazer aqui tudo o que queria que o outro fizesse com você. A gente queria que o outro, se eu desse uma má resposta para ele viesse para cima da gente, dizendo o outro até maior. A gente não quer. A gente quer que o outro entenda a gente. Mas é porque eu estava tão aperreado naquele dia, e eu estava devendo isso, e eu cheguei atrasado. A gente quer que o pessoal entenda a gente, o que a gente fez de errado. Mas na hora que a gente entender o outro, a gente não quer.
É esse cuidado que o Cristo diz que quer que a gente tenha. Faça com o outro o que você quer que faça com você. Aí a gente pensa assim, mas não posso ser humilhado, né? Vou devolver na mesma moeda. Aí tome orgulho em cima, né? O orgulho chega e fica inchado, parecendo aqueles cururu, bem inchado. Não deixa pisar em cima dele. Orgulho, gente. Orgulho inflado. Isso é o mal da humanidade, juntamente com o egoísmo. A gente tem que ter esse entendimento. Aí a gente vai e volta e se vê no nosso guia e modelo, Jesus. O tanto que ele foi humilhado, caluniado, ele nunca respondeu nada. Nunca disse nada. E olha, era o Cristo. A alma mais perfeita que já pisou aqui na terra. E nós, meu Deus, quem somos nós para dizer assim, mas eu não posso ser humilhado? Meu Deus, quem somos nós para querer revidar alguma coisa? A gente tem que se recolher na nossa pequenez, entender que o irmão erra, assim como a gente também erra muitas vezes, nem se percebe que está errando. E quer que todo mundo entenda a gente. Então, quando a gente tem esse entendimento diferente, que o Cristo nos orienta maravilhosamente, o exemplo prático de querer que os outros façam com a gente, que a gente faça com o outro, tudo que o outro faça com a gente, fica tudo mais simples. Basta a gente começar a praticar, deixar de ficar na teoria, que a gente gosta muito de ficar só ouvindo. Não adianta, tem que ser de dentro para fora. Tem que colocar em prática. Então esse amor sublime é o sol interior que condensa e reúne todas as aspirações e revelações sobre-humanas. Quando eu tenho esse entendimento, eu estava ouvindo um estudo de um livro fantástico, 50 anos depois, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, da história de Célia, que é o personagem principal, que é uma história real, e a gente vê o tanto que aquele espírito é evoluído, o tanto que ela sofreu, o tanto que ela padeceu, o tanto que ela foi caluniada, o tanto de coisas que disseram que ela tinha feito, e ela nunca fez nada e assumiu tudo no silêncio, perdoou a todos, nunca teve raiva de ninguém. Nossa, no final do livro a gente diz, meu Deus, eu não sou nada, eu não faço nada, que uma criatura sua dessa aqui faz esse tanto de coisa tão perfeita, e eu tão imperfeito não faço nada do que ela faz. A gente fica assim, se perguntando, por que eu não faço nada? Enquanto almas tão evoluídas são maravilhosamente seguindo o que o Cristo disse, fazer ao outro tudo aquilo que queria que os fizessem. Então, só para a gente ter uma ideia, do que a Célia, rapidinho aqui, do que uma das calúnias que a Célia foi dita contra ela, é que uma mulher disse que estava grávida dela, só que ela estava disfarçada de homem, ninguém sabia que ela era mulher. E ela engravidou de uma outra pessoa e foi lá no mosteiro dizer que o pai era a Célia, que no caso que era o irmão Marinho. Ela ficou calada. Ela poderia, se fosse normal, ela dizia, mas como assim? Eu sou mulher, como é que eu posso engravidar? Ela ficou calada. Foi expulsa do mosteiro. Ela foi obrigada a ficar com o filhinho. Ela foi para uma choupana, não tinha nada, tudo degradado. Ela foi viver sozinha com essa criança, criar sozinha, sem nada, começar do zero, começou a cultivar as hortazinhas dela, as coisinhas dela. E por aí foi, só para a gente ter uma noção da envergadura desse espírito. Então, quando a gente tem esse amor sublime, começam os outros sentimentos, a se exteriorizar em torno desse amor: bondade, caridade, compaixão, ternura. Ao ouvir esta afirmação dos Espíritos,
nos lembrando da questão 886, lá no Livro dos Espíritos, que é bem conhecida, né, da gente espírita, né? A questão 886, ela faz a pergunta que todo mundo do Espiritismo conhece: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Como é que Jesus entendia a caridade? Kardec pergunta para os Espíritos: como é que o Cristo entendia essa caridade? Os Espíritos falam: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Né? 3 ações que o Cristo entendia a caridade. Né? A gente vê que não é só caridade material, não, né? A gente vê que engloba muita coisa aí. Primeiro, benevolência para com todos. Quando eu escuto isso, essa frase, benevolência para com todos, eu entendo o quê? Que a benevolência é para com todos. Não é só para os meus familiares. Os meus familiares eu vou ser bom. Tem uma pessoa de fora, não, ajudo não quero nem saber. Se me ofender, eu vou mesmo para cima. Estou no trânsito, sei quem é, buzino mesmo, não quero nem. Não, é benevolência para com todos. Por quê? Porque nós somos irmãos, nós somos a família universal. Todos somos filhos de Deus. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: às vezes o irmão que você está humilhando, que você pensa que não é nada seu, quando você desencarnar, você vai descobrir que ele era uma pessoa muito cara para você. Olha aí. A gente nem imagina. Gente, todas as pessoas que têm contato conosco todo dia, não é à toa, não. Não pensem que foi por acaso. Foi por acaso. Nunca mais vou ver essa pessoa. Não existe acaso. Tudo está sob controle da espiritualidade superior. Todas as pessoas que são colocadas em contato conosco têm um motivo. Tem um motivo. Então, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros. Foi isso que eu acabei de falar agora há pouco, a questão da pessoa ser grosseiro com a gente, né? Você ser indulgente. O que é ser indulgente? É ser misericordioso, ser compassivo, entender a imperfeição do outro. Entender que o outro também pode não estar num dia bom, pode estar passando por alguma dificuldade, pode estar sendo pressionado no trabalho, perder um ente querido, sei lá, tem várias situações que podem deixar a pessoa descontrolada naquele dia. Não, mas aquela pessoa não é só naquele dia, não, é todo dia daquele jeito. Eu trabalho com ela, eu conheço, ali não é de hoje, não. Pode ser que todo dia ela esteja passando por um sufoco. E o que a gente tem para dar para esse irmão, a indulgência? Não, a gente fica julgando, né? A gente fica julgando. Jogando mais energia negativa em cima do coitado ou da coitada que está precisando de uma ajuda. E a gente joga julgamento. E ainda acha pouco, ainda se junta com os amigos e ainda vai fofocar. Fulano hoje fez isso e isso. Aí começa, aí chega outra, aí, meu Deus, a gente é horrível, né? Olha como a gente é horrível. Quando a gente vai se olhar, por isso que Santo Agostinho diz, e o Chico Xavier, toda noite, antes da gente dormir, vamos analisar a nossa consciência e ver o que a gente fez de bom e o que a gente fez de errado. Para a gente poder reconhecer o nosso erro, pedir perdão a Deus e pedir forças para que no dia seguinte a gente consiga ser diferente, ser uma pessoa melhor. Não é isso? Né? A gente tem que se conhecer. Conhece a ti mesmo. Se eu não faço essa análise comigo, se eu não percebo o erro que eu fiz de dia, no outro dia eu vou fazer de novo. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e achar que está tudo normal. Porque eu não me conheço, eu não sei quem eu sou, eu acho que o que eu estou fazendo está certo. Né? E quem vai se prejudicar é quem? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos, porque a gente colhe o que planta. Eu não
não posso plantar espinhos e pensar que eu vou colher uma melancia maravilhosa, deliciosa, né? Não tem como, né? O próprio Cristo diz: a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Então vamos plantar amor, plantar bondade, caridade, benevolência, para quando a gente chegar lá no plano espiritual, a gente encontrar o que o Cristo falou para a gente. Guardai no céu os vossos tesouros, porque lá o ladrão não rouba e a traça não corrói. Ao contrário, se você guardar aqui as suas coisas materiais, o ladrão rouba e a traça corrói. Ou seja, antes de a gente desencarnar, a gente já pode perder tudo. Ou então, quando a gente desencarnar, a gente vai perder tudo mesmo. E quando chegar lá no plano espiritual, cadê? Eu só cuidei de guardar coisas materiais e as coisas morais. Os tesouros do plano espiritual, do céu, que são eternos. Que quando eu chegar lá, eu vou encontrar. Cadê? Onde foi que eu plantei? Né? Então, são esses cuidados que a gente tem que ter com a questão da caridade. E por fim, o perdão das ofensas. Perdoar as ofensas. A partir do momento que eu sou indulgente, que eu entendo a fraqueza do outro irmão, automaticamente eu já perdoo. Na verdade, nem precisa perdoar, porque se eu não me sinto ofendido, como é que eu vou perdoar? Eu fui ofendido, eu vou perdoar o quê? A gente perdoa, mas a gente se sente ofendido, né? Mas quando você não se sente, que meu irmão, coitado, está precisando de ajuda, tem uma prece por ele. Pronto, automaticamente já está tudo resolvido. E a gente não coloca uma algema na nossa mão, na mão do irmão, porque toda vez que eu faço um mal para um irmão, eu estou colocando uma algema em mim e outro dele, a gente fica ligado. Enquanto a gente não se resolver esse problema, a gente reencarna junto e por aí vai, até a gente resolver os nossos males que a gente fez com esse coitado, né? Com essa alma necessitada, assim como nós, né? A gente pensa que é assim, tipo uma Célia, né? Evoluída. Então, a caridade é o amor em movimento. A gente fica, como a gente falou, a gente fica no amor na questão da teoria, né? Mas o Cristo que é prático, né? É o amor em movimento, é em ação, o amor sempre colocado em prática. Benevolência, indulgência, perdão, né? Não é aquela coisa de teoria, não. E a gente ficar só ouvindo lá e eu cá. Não, a gente tem que colocar a mão na massa. Amor verdadeiro é aquele que se coloca a mão na massa, é trabalho no bem. Quando eu trabalho no bem, eu estou modificando o meu interior, eu estou cultivando o meu sol interior que vai iluminar a minha alma tão necessitada dessa luz divina, né? Desse amor sublime. Então, a partir da prática desses sentimentos, estamos cultivando o sol interior que irá iluminar todas as nossas decisões, todas as nossas dúvidas e todos os nossos caminhos. Quando eu tenho o fazer o bem em mente, que é o amor em movimento, que é a caridade, isso tudo vai conduzir essas minhas decisões, por onde eu vou. Eu vou utilizar o meu livre-arbítrio da maneira correta. Porque nós não somos obrigados a fazer o bem, não. Mas a gente sabe que tem as consequências. Como a gente falou aqui no início, o nosso progresso evolutivo, ele vai ser acelerado ou retardado conforme as nossas escolhas. Então vai depender do que a gente escolher. A gente escolhendo o amor, fazer o bem, a gente vai dar uma acelerada no nosso processo evolutivo. Então a lei de amor, meus irmãos, ela nos diz, os Espíritos, que substitui o egoísmo pela união dos seres. A partir do momento que eu estou exercendo a caridade, eu estou deixando de ser egoísta, não estou não? Eu estou deixando de pensar em mim, estou me lembrando do irmão que está precisando, seja da caridade material, seja da caridade moral, da minha visita, da minha palavra, dos meus ouvidos, né? Então eu estou lembrando do outro. A partir
partir do momento que eu lembro do próximo, eu esqueço de mim. E é isso que o Cristo quer que nós façamos, né? Buscar primeiro o reino de Deus, tudo mais vai ser acrescentado para a gente. A gente tem que confiar nessa palavra do Cristo. É o nosso governador planetário, é o nosso guia e modelo que está dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo, não. É a alma mais perfeita que já pisou nessa terra. Por que não confiar? Então, feliz aquele que ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Esse amplo, né, ele é muito significativo. Amplo quer dizer, abrange muita coisa, né? Não é só um detalhe, nem tudo. O que é o tudo? É o que aparecer para você fazer de bem, você agarrar. Vou aproveitar e fazer essa bondade, essa benevolência. Apareceu outra coisa, vou fazer também. Apareceu outra, vou fazer também. Vá fazendo, vá acumulando, vá fazendo, vá acumulando, que eu digo no bom sentido, eu vou fazer porque eu vou ganhar de novo. Não. À medida que a gente vai praticando bem, vai se tornando natural, fisiológico. Mas quando a gente começa a aparecer a oportunidade de eu fazer o bem, mas se eu fizer, aí eu vou perder. Não, mas se eu fizer, eu vou me atrasar. Não, mas se eu fizer, eu vou deixar. Se a gente começar a botar o se, aí a gente perde várias oportunidades que Deus coloca para nós todo dia de fazer o bem. A espiritualidade nos diz: aquele que exerce o bem, ele está protegido de tudo o que possa acontecer com ele, só não daquilo que está programado na nossa reencarnação. O que a gente programou vai acontecer, não tem como a gente deixar de acontecer isso com a gente, mas o que não está na nossa programação, nada acontece, porque a gente está protegido pela espiritualidade superior. Porque a gente eleva o nosso campo vibratório e a gente consegue o quê? A espiritualidade superior consegue se aproximar de nós e nos protege do que não é para acontecer com a gente. Então confiemos na palavra do Cristo, buscar primeiro o reino de Deus. Não pensemos nas consequências. Fazer o bem é fazer o bem, só vai dar certo. Não dá errado não. A gente pensa que vai dar alguma coisa errada, mas não. Dá tudo certo. Né? Lembra daquele que a gente fica pedindo a Deus uma coisa, pedindo, e a gente nunca consegue, né? Porque Deus sabe que se Ele der aquilo ali para a gente vai se perder. Vai acontecer alguma coisa errada com a gente, até no nosso próprio processo evolutivo. E Ele priva a gente disso para que a gente não se perda, não perca até a nossa própria reencarnação. É igual, como diz o Evangelho, né? É igual um filho que pede uma coisa, um pai, e o pai sabe que aquilo não vai ser bom para o filho e o pai não dá. A mesma coisa, Deus faz isso com a gente. Então, feliz aquele que ama com amplo amor. Exemplos que a gente tem demais. Nossa querida irmã Dulce, Madre Teresa, né? Pessoas que amaram amplamente. Eram pessoas muito felizes. E eram pessoas que eram desprovidas do material, né? A gente sabe o quê? Que a felicidade material adquirida, advinda dos bens materiais, ela é provisória, é passageira. Eu comprei um carro novo, nossa, a gente fica feliz, aquela coisa, passa uma semana, um mês, já esquecemos. A gente compra uma casa nova, ou adquire a sua primeira casa, maravilha, aquela coisa que todo mundo feliz, passa ali um tempo, a gente já quer uma outra melhor. E aí por aí vai, sempre buscando mais, e nada enche ou preenche a nossa alma, o nosso espírito encarnado. Por quê? Porque coisas materiais não preenchem o espírito. O que preenche o espírito são as coisas morais, as coisas do alto. Procurar as coisas do alto, que o Cristo nos falou. É fazer o bem, é fazer a caridade. Isso sim, isso preenche o nosso espírito. E a gente vai já ver o porquê.
Um outro exemplo, só para a gente citar um exemplo dentro do nosso meio espírita, é Alcione, lá do livro Renúncia, também citando Emmanuel mais uma vez. Alcione, que é um espírito evoluidíssimo, ela não precisava mais reencarnar, mas como seus amores, os seus familiares de outras existências ficaram para trás, não conseguiram evoluir como ela evoluiu, e ela sofre por não ter a presença deles, viver distante deles. Ela vive no alto, muito alto, mas ela sente a falta desses amores. E o que ela faz? Ela pede para reencarnar, para poder auxiliar esses seus amores, mesmo sabendo os riscos que ela correria numa nova reencarnação. Mesmo assim, ela se desfaz de si mesma, a famosa abnegação, e vem em auxílio dos seus. Então, o espírito, ele precisa ser cultivado, assim como a terra precisa ser cultivada, precisa ser arada, para poder quebrar aquela terra firme, precisa ser aerada, precisa ser irrigada, precisa ser retirado os matinhos que atrapalham o que você está cultivando, precisa ser cuidada. Assim é o nosso espírito, nós precisamos desse cuidado, esse trabalho diário, e a gente já falou tudo isso aqui hoje. É todo esse trabalho no bem. Quando a gente faz todo esse comentário que a gente fez agora, a caridade, o amor em ação, a gente está cultivando o nosso espírito, a gente está alimentando o nosso espírito, para sairmos do instinto, passar pelas sensações e chegarmos ao sentimento e atingirmos o mais sublime dele, que é o amor. Precisamos trabalhar o nosso espírito, precisamos amar o próximo. Amar o próximo. Para iluminar a nossa alma, nós precisamos do irmão. Foi o que a gente falou lá no início, Não tem como a gente se isolar, gente. Não tem. Aquele irmão que a gente achar o mais chato da nossa existência, meu Deus, aquele ali me tira o sono, eu já vou me encontrar com ele de novo, meu Deus, me faz mal, me faz bem, é isso e aquilo. As maiores queixas que você tiver dele é o que está mais sendo utilizado para curar você, para nos curar das nossas chagas, que nós mesmos plantamos lá atrás, e agora a gente está recebendo o remédio para que seja tratada. E a gente tem que se deixar tratar para a gente poder ser curado. Porque está ali o remédio, mas se eu não quero tomar o remédio, eu fico reclamando, desejando mal para aquele irmão que está ali sendo utilizado para poder resolver os problemas que eu tenho com o meu espírito. Aí eu estou complicando a minha ferida, a minha situação. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que aceitar o remédio que Deus está nos dando para a gente reparar as feridas que a gente abriu em outras vidas. Não foi o irmão que está lá sendo difícil para você, não. Fomos nós mesmos. Nós mesmos. Ele está apenas nos auxiliando. A gente pensa que ele está sendo um tropeço na nossa vida. O irmão está sendo um remédio. Então o irmão, ele é necessário para o nosso melhoramento, transformando os nossos instintos, sensações no sol da nossa alma. Assim chegaremos ao amor que une todos nós a Deus. Quando a gente começa a exercer esse amor, essa caridade, a gente começa, a gente se une, nos unimos todos a Deus. Por quê? Porque Deus é o amor e nós vivemos mergulhados nesse amor. E a partir do momento que eu cultivo o amor em mim, eu estou em Deus. O que foi que o Cristo disse para nós? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Por quê? Porque Jesus vive o amor. É por isso que ele está em Deus e Deus está nele. E a gente também, para poder um dia chegar e dizer isso, a gente também tem que viver esse amor, esse sentimento sublime.
Amai muito, a fim de serdes amados. Isso é que a espiritualidade disse lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Amai muito. Eu não disse só amai, mas amai muito. Por que amai muito? Porque se a gente amar, a gente vai ser amado. Se a gente amar muito, a gente vai ser amado muito. É uma matemática muito simples, né? Repetindo o que o Cristo nos falou, a cada um segundo as suas obras. Se eu amei pouco, eu vou ser amado pouco. Se eu amei muito, eu vou ser amado muito, né? Eu vou receber muito. Se eu fiz muito aqui na terra, eu fui muito caridoso, eu amei muito meus irmãos que estavam precisando, necessitados, adoecidos, assim como nós. Eu vou estar o quê? Guardando desses tesouros celestes, para quando eu chegar lá eu receber todo o amor que eu dei aqui. Aqui a gente está só plantando. Aí a gente tem que ter cuidado no que a gente está semeando, né? Vamos semear amor. O maior beneficiário de tudo isso somos nós mesmos. Né? Lembra do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele chegou lá no plano espiritual, tinha aquela multidão esperando ele. Meu Deus, quem é esse povo todo? Não sei quem é. São as pessoas que você auxiliou quando você estava no plano físico. Olha, ele recebeu todas as benesses que ele tinha plantado e estava colhendo lá no plano espiritual. Então, amai muito a fim de serdes amados. Assim encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Quanto mais eu pratico o bem, menos eu vou passar pelas minhas provas, né, pelas minhas expiações. Eu não vou deixar de passar, mas elas vão ser abrandadas. E o próprio Cristo falou isso, que foi que ele disse: vinde a mim, vós cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Trabalhai no bem, amai o próximo. O fardo de vocês vai ser aliviado pelo próprio mérito, é mérito de cada um. Nós temos que ter mérito, é o famoso nós temos que fazer por onde. É como os nossos avós diziam, nós temos que fazer por onde merecer. Né? Então, para todo sofrimento, sempre uma palavra de conforto e esperança. Sejamos pessoas de boa energia, de consolo para o irmão que sofre. Olha que coisa linda, para todo sofrimento, sempre uma palavra de conforto e esperança. Conforto e esperança. Né? Sejamos pessoas agradáveis para os nossos irmãos que precisam tanto de conforto e consolo. A gente sabe, nenhum de nós aqui é vítima nesse planeta de provas e expiações, a não ser que estejamos em uma missão, né? Que eu creio que é muito difícil um de nós aqui estar em missão, né? Mas a não ser isso, todos nós passamos por nossas provas porque merecemos, porque fizemos coisas erradas em outras existências, às vezes até nessa própria. E se estamos passando, é para o nosso próprio bem, para a recuperação de nosso espírito adoecido por nós mesmos. Então, na obra Nosso Lar, para ir finalizando aqui a nossa discussão, na obra Nosso Lar de André Luiz, né, que é a primeira lá da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Chico Xavier, a senhora Laura, onde na casa que o André Luiz ficou, ela diz o seguinte, que o amor é o pão divino das almas, o alimento sublime dos corações. Quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, quase em choque. Eu não sei se vocês conseguiram captar a força dessa frase. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas. Ou seja, o nosso espírito se alimenta de amor. Aí a gente, entendi então porque que quando eu faço caridade, quando eu faço bem, quando eu sou misericordioso, quando eu sou compassivo, eu fico tão feliz. A felicidade me enche a alma. É porque a gente está alimentando o espírito.
Lembra que a gente falou que as coisas materiais não preenchem a alma? Olha o que preenche. Fazer o bem, praticar a caridade. Isso alimenta o nosso espírito, isso cultiva o nosso espírito. Então, com essas palavras de André Luiz e o mandamento sublime do nosso guia e modelo, o Mestre Jesus, quando diz amar é fazer ao outro tudo o que queira que este nos faça, a gente conclui que o amor é o alimento das almas, o amor é o sol da alma. Muito obrigado. E agora a gente fica com a nossa vibração, né? Para quem vai ficar aqui presencialmente. Quem está online fica com o passe, né?